O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, domingo, dia 15 de fevereiro de 2026, a gente se encontra mais uma vez ao redor da palavra. E que bom que você está aqui. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja chegando aqui hoje carregando um peso que ninguém vê, um peso que não aparece no rosto, que não aparece quando alguém pergunta tudo bem e você responde tudo bem, mesmo quando não está nada bem. Eu sei das noites em que você deitou na cama pensando: será que eu estou fazendo tudo errado? Será que eu nunca vou ser suficiente? Eu sei dos dias em que você acordou já cansado, já com medo, já sentindo que o mundo espera de você algo que você simplesmente não tem mais forças para entregar. Eu sei das vezes em que você tentou ser uma pessoa melhor, tentou ter mais paciência com quem você ama, tentou não se irritar por coisas pequenas, tentou perdoar aquilo que te machucou lá no fundo, e no fim do dia se sentiu um fracasso porque errou de novo, mais uma vez. Eu sei das vezes em que você olhou para a sua vida espiritual e pensou: eu devia rezar mais, eu devia ser mais forte, eu devia ter mais fé, eu devia sentir mais a presença de Deus, e não sentiu nada, só silêncio. Eu sei do cansaço de quem vive tentando alcançar um padrão que parece sempre um degrau acima demais. Cansaço da alma, cansaço de tentar e não chegar, cansaço de fingir que está tudo sob controle quando por dentro está tudo em pedaços. E eu sei do medo, o medo de que Deus também esteja te olhando com essa mesma cobrança, com essa mesma decepção, com essa mesma exigência que o mundo coloca em você todos os dias. Se esse é o seu sentimento, se você chegou aqui hoje com o coração apertado, com a sensação de que nunca é o bastante, este Evangelho não veio por acaso, ele veio exatamente para você, exatamente para esse momento, exatamente para essa dor. O Evangelho de hoje traz uma fala muito forte de Jesus no Sermão da Montanha. Ele diz aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. E logo depois: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. À primeira vista, isso pode parecer mais cobrança, mais exigência, mais um degrau impossível, mais uma régua que você nunca vai alcançar. Mas repare bem no que Jesus está fazendo. Ele não está dizendo: esforcem-se mais. Ele não está dizendo: vocês precisam ser perfeitos para merecerem o amor de Deus. O que ele está dizendo é algo completamente diferente, algo revolucionário. Ele está dizendo: a lei que vocês conheciam toca ao exterior, eu vim tocar o coração. Quando tudo em você diz: eu não consigo mais, Jesus diz: eu vim completar o que falta em você. Quando você se olha no espelho e vê só as falhas, só os erros, só as promessas não cumpridas, Jesus olha para o seu coração e vê o desejo de acertar. E esse desejo já tem valor. Quando o mundo cobra de você perfeição, Jesus cobra de você uma coisa só: verdade. Só verdade. E isso muda tudo, meu irmão, minha irmã. Porque a justiça que Jesus pede não é a justiça da aparência, não é a justiça de quem nunca erra, não é a justiça de quem finge que está tudo bem, é a justiça de quem é honesto com o próprio coração, de quem olha para dentro com coragem e diz: Senhor, eu sou isso aqui, é pouco, é falho, é imperfeito, mas é verdadeiro. E sabe por que eu insisto tanto nisso? Porque o Deus que Jesus revela neste Evangelho não é o Deus que muita gente imagina, não é o Deus que fica lá em cima com uma prancheta anotando suas falhas, não é o Deus que faz contabilidade dos seus erros, que soma suas quedas,
que subtrai seus pecados de uma lista de méritos. Não é o Deus que espera você atingir um nível de santidade para só então abrir a porta e dizer: agora sim pode entrar. O Deus de Jesus é outro. É o Deus que olha para o coração. E quando Ele olha para o seu coração, sabe o que Ele vê? Ele vê alguém que mesmo cansado ainda está aqui ouvindo essa palavra. Alguém que mesmo com medo não desistiu de buscar. Alguém que erra sim. E quem neste mundo não erra, mas que no fundo, lá no fundo do peito, ainda quer fazer o bem, ainda quer amar melhor, ainda quer ser mais verdadeiro. Quantas vezes você se irritou com alguém que ama e depois sentiu o peso daquela raiva no peito a noite inteira? Quantas vezes você disse algo que não devia, uma palavra dura, um grito, um silêncio que machucou e ficou horas se culpando? Quantas vezes você quis perdoar, quis de verdade, mas o coração simplesmente não conseguiu? Quantas vezes você rezou pedindo paciência e 10 minutos depois já tinha perdido a paciência de novo? Quantas pessoas estão agora, neste exato momento, se sentindo exatamente assim, feridas, cansadas, com medo de não serem suficientes para Deus? Sabe o que tudo isso mostra? Mostra que seu coração ainda é sensível. Mostra que a voz de Deus ainda ecoa dentro de você, mesmo quando você acha que não ouve mais nada. Porque quem não sente nada, quem não se incomoda com o próprio erro, quem dorme tranquilo depois de machucar alguém, esse sim está longe. Mas você que está aqui, que sente esse peso, que carrega essa inquietação, que às vezes chora escondido, que às vezes grita por dentro, você está mais perto de Deus do que imagina. Jesus diz no Evangelho de hoje: todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a julgamento. E muita gente lê isso com medo, mas eu leio com esperança, porque Jesus não está te condenando pela raiva, Ele está te dizendo: vai mais fundo, não fica na superfície, olha o que tem por trás dessa raiva, olha a ferida, olha a dor. Olha o medo de ser abandonado, de não ser amado, de não ser suficiente. Deus não quer a sua perfeição, Deus quer a sua profundidade. Ele quer entrar nos lugares que você esconde de todo mundo, nos lugares que você esconde até de si mesmo. Entrar quando dói, entrar quando confunde, entrar quando você não tem mais palavras para rezar. Entrar, simplesmente entrar. Ficar quando todo mundo foi embora. Ficar quando você mesmo quer desistir de si. Ficar quando a fé parece silêncio e a oração parece monólogo. Ficar quando o medo é maior que a coragem. Ficar, simplesmente ficar. Neste momento eu quero fazer um pedido especial a você. Se essa palavra está tocando o seu coração de alguma forma, ative o sininho deste canal, acompanhe diariamente o Evangelho com a gente e faça algo por mim agora. Escreva nos comentários o seu primeiro nome, só o seu nome, ou se preferir, escreva uma intenção de oração, pode ser uma palavra só: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, saúde, força, reconciliação. Escreva, porque ninguém deveria atravessar os dias difíceis sozinho. Ninguém deveria carregar o peso em silêncio achando que não merece ajuda. E quando você escreve, você não está falando para o vazio, você está dizendo para uma comunidade inteira de irmãos e irmãs espalhados por esse Brasil todo: eu estou aqui, eu preciso de oração. E nós vamos rezar por você. Cada nome, cada intenção, cada pedido, a gente leva ao altar com carinho. Eu quero contar uma história para vocês. Uma história real, de uma pessoa real. Dona Marta Cristina, 63 anos, aposentada, moradora de Belo Horizonte, Minas Gerais. Dona Marta me procurou depois de uma missa, numa quarta-feira à noite de inverno, e disse algo que eu nunca esqueci. Ela disse: padre, eu passei a vida inteira tentando ser uma boa cristã, tentando não errar, tentando não pecar,
tentando seguir todas as regras certinho, do jeito que me ensinaram desde criança. E sabe o que eu consegui? Eu consegui ficar exausta e sozinha. Dona Marta contou que durante mais de 20 anos viveu com uma culpa enorme pesando no peito. Culpa por sentir raiva do marido que a abandonou com 3 filhos pequenos para criar sozinha. Culpa por não conseguir perdoar uma irmã que a machucou com palavras que até hoje ecoam na memória. Culpa por ter muitos dias em que não sentia a menor vontade de rezar, em que abria a Bíblia e as palavras pareciam letras mortas numa página fria. Ela achava que Deus estava decepcionado com ela, que cada falha, cada pensamento de raiva, cada rancor guardado era um ponto a menos na ficha dela diante de Deus, uma dívida que só crescia e que ela nunca ia conseguir pagar. Até que um dia, ouvindo o Evangelho de Mateus numa homilia simples de uma paróquia de bairro, ela entendeu algo que mudou tudo na vida dela. Ela entendeu que quando Jesus disse: eu não vim abolir a lei, vim dar pleno cumprimento, Ele não estava criando mais cobrança. Ele estava dizendo: o que falta em você eu completo. E completar é diferente de cobrar. Completar é olhar para o que falta e preencher com amor, com presença, com paciência infinita. Ela me disse, com os olhos cheios de lágrimas, segurando as minhas mãos com força: Padre, eu descobri que eu não preciso ser perfeita, eu preciso ser verdadeira. E quando eu fui verdadeira com Deus, verdadeira sobre a minha raiva, sobre a minha dor, sobre o meu cansaço, sobre a minha solidão, foi aí que Ele entrou. Foi aí que eu senti a presença dEle pela primeira vez em anos. Dona Marta não fez nada espetacular, não teve uma visão, não ouviu uma voz do céu, não recebeu um milagre cinematográfico. Ela simplesmente parou de fingir, parou de se esconder atrás de uma máscara de boa cristã perfeita. E nesse gesto tão simples, tão humano, tão corajoso, Deus encontrou espaço para agir. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de honestidade, falou de parar de se esconder de Deus. Voltemos ao Evangelho. Jesus continua no Sermão da Montanha e diz: ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro, já cometeu adultério no coração. E mais adiante, ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás diante do Senhor o que juraste. Eu, porém, vos digo, que não jureis em caso algum, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Repare bem no que Jesus está fazendo. Em nenhum momento Ele diz: sejam melhores do que vocês são. Em nenhum momento Ele diz: façam mais esforço, tentem com mais força. O que Ele faz é ir à raiz do olhar, à raiz da palavra, à raiz da intenção mais escondida do coração. Repare bem, não diz: não façam coisas ruins. Diz: olhem para o coração de onde as coisas nascem. A justiça que Ele pede, essa justiça maior que a dos fariseus, não é a justiça de quem nunca caiu, é a justiça de quem, ao cair, não finge que está de pé. É a justiça de quem diz sim quando é sim e não quando é não. Sem máscaras, sem teatro, sem aquela espiritualidade de vitrine que impressiona os outros, mas não engana o próprio coração. Não diz sejam fortes, diz sejam verdadeiros. E aqui vem algo lindo, algo profundamente libertador. Jesus está te dando permissão para ser imperfeito, permissão para errar e voltar, permissão para cair e levantar sem vergonha, permissão para dizer: Senhor, eu não consegui, mas eu estou aqui de novo. Receber essa palavra é um gesto simples, não exige esforço sobre-humano. É dizer: entra, mesmo que eu não esteja pronto, entra, mesmo que a casa esteja bagunçada, porque o começo não vem de você, o começo vem de Deus. Sempre veio,
Deus não se cansa de começar, Deus não se cansa de recomeçar em você. Ele olha para a sua vida com todas as rachaduras, com todas as contradições, com todos os recomeços que pareceram fracassados e diz: eu ainda quero estar aqui, eu ainda escolho você. A mudança que esse evangelho propõe não é fruto do seu esforço heróico, não nasceu do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. É fruto da presença dele no seu coração. Quando você para de tentar impressionar Deus e começa a ser honesto com Ele, algo muda. Não de fora para dentro, de dentro para fora. Não por obrigação, por amor, não por medo de castigo, por desejo de verdade. E essa mudança é a mais bonita que existe, porque não é você se transformando sozinho com a força do braço. É Deus transformando você por dentro, no silêncio, na paciência, no tempo dele. E sabe o que é mais bonito em tudo isso? É que Deus não te dá essa graça uma vez só, Ele dá graça sobre graça, graça sobre graça. Ele dá e dá de novo, e dá outra vez, sem cobrar de volta, sem fazer contabilidade, sem dizer: olha, essa já é a terceira vez que eu te perdoo, hein? Na próxima eu não sei. Não, Deus não funciona assim. Ele simplesmente dá, porque dar é a natureza dele, amar é o que ele é. Talvez você, olhando para trás, para esses últimos meses, para esse último ano, veja só dificuldade, só luta, só cansaço, só noites mal dormidas e dias pesados. Mas eu te convido a olhar de novo. Olha com mais cuidado, olha com os olhos da fé. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez aquela noite em que você chorou sozinho no quarto, mas acordou no dia seguinte e continuou, isso foi graça. Talvez aquele momento em que você quase desistiu de tudo, mas algo dentro de você, uma voz pequenininha, disse: aguenta mais um pouco, isso foi graça. Talvez aquele abraço inesperado, aquela mensagem que chegou na hora certa, aquele raio de sol depois de uma semana cinzenta, tudo isso foi graça. Não foi a graça espetacular dos filmes, não foi a graça que faz barulho e aparece no jornal, foi a graça silenciosa, a graça que sustentou, a graça que não fez barulho, mas que te segurou de pé quando tudo ao redor queria te derrubar. Graça sobre graça. Mesmo quando você não percebeu, Deus estava ali. Mesmo quando a oração parecia vazia, Ele estava ouvindo. Mesmo quando o medo era maior que a fé, Ele estava sustentando. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Onde você estiver agora, no ônibus, na cozinha, deitado na cama, no intervalo do trabalho, sentado no banco da igreja, feche os olhos por um instante. Só um instante. Não pense no amanhã como um grande projeto. Não pense na semana como uma lista de obrigações. Pense só neste momento e diga, no silêncio do seu coração, uma oração curta. Pode ser assim: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha raiva que eu não sei resolver, entra na minha solidão que eu não sei explicar, entra nas minhas contradições, entra nos meus recomeços fracassados. Entra mesmo que eu não esteja pronto, entra porque eu não consigo sozinho, entra porque eu preciso de Ti mais do que consigo admitir. Se você disse isso mesmo sem sentir nada, mesmo com dúvida, mesmo com o coração meio frio, mesmo achando que suas palavras não chegaram a lugar nenhum, isso já é oração, isso já é fé. Não precisa ser bonito, não precisa ser eloquente, não precisa ter as palavras certas, precisa ser verdadeiro. Só isso, só verdade. E você que escreveu o seu nome nos comentários, Deus viu. E você que está em silêncio, que não escreveu nada, que talvez nem consiga colocar em palavras o que sente, Deus também viu. Porque Ele não lê comentários, Ele lê corações. E o seu coração neste momento está sendo lido com todo amor. E antes de encerrar, eu preciso te dizer mais uma coisa, e eu quero que você grave isso no coração. Não se cobre tanto, você fez o que pôde
com as forças que tinha, e isso já tem um valor imenso diante de Deus, mais do que você imagina. O Evangelho de hoje não veio para te assustar com mais regras e mais cobranças, veio para te libertar, veio para te dizer que a justiça que Deus pede não é a perfeição, é a verdade, é o coração aberto, é o sim, sim, não, não, é a coragem de ser quem você é diante dele, sem máscara, sem medo, sem fingimento. É a coragem de dizer: Senhor, eu sou isso, e eu confio que isso é suficiente para você. Se você quiser, escreva agora nos comentários o seu nome e uma intenção para essa semana que começa. Pode ser uma palavra só: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, recomeço, perdão, luz. Escreva, porque cada nome que aparece aqui forma uma corrente de oração que atravessa o Brasil inteiro, de Manaus a Porto Alegre, de Recife a Curitiba, de Salvador a Goiânia, e a gente reza junto, como uma família que caminha junta mesmo, sem se conhecer pessoalmente, uma família que nunca se viu, mas que se sustenta na fé. Cada nome é levado diante de Deus, cada intenção é acolhida. Você não está sozinho nessa caminhada, nunca esteve, mesmo nos dias mais escuros, mesmo nas noites mais longas, mesmo quando a solidão parecia insuportável e a fé parecia ter ido embora. Você nunca esteve sozinho. E amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã tem evangelho, tem palavra, tem encontro. Amanhã a gente se reencontra aqui, neste espaço que é nosso, que é seu, que é de cada coração ferido e esperançoso, que busca uma palavra de luz no meio das trevas do mundo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Mande para aquela pessoa que veio ao seu coração agora. Às vezes uma palavra no momento certo muda um dia inteiro. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera com o mesmo amor de sempre, com a mesma paciência de sempre, com a mesma presença de sempre, com a mesma graça de sempre. Graça sobre graça sobre graça. Amém.